Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade à nossa aula de desenvolvimento de pessoas, abordando a unidade 1, que é princípios e conceitos de treinamento, a seção 1.1, conceitos e tipos de educação, a seção 1.2, conceituação de treinamento, e 1.3, o ciclo do treinamento, ok? Então esse é o vídeo 2/3, que a gente dividiu tudo isso em 3 vídeos, tá? E quando a gente fala também de gestão de pessoas, a gente não pode deixar de fora de falar do papel do líder. É muito importante o papel do líder para desenvolver as pessoas. E o que nos fala? Bom, seja qual for a missão da empresa, os seus valores e a sua identidade como um todo, o líder sempre será o principal mediador entre a organização e a equipe. Ou seja, eu preciso do líder porque ele que faz aquele meio de campo entre a direção, a chefia, a gerência com toda a equipe. Nas palavras de James Hunter, autor do best-seller que todo mundo conhece, O Monge e o Executivo, se o líder gritar e perder o controle, podem estar certos de que a equipe também perderá o controle e tenderá a agir de forma irresponsável. Ela vai seguir, obviamente, aquilo que o líder está fazendo. Vai todo mundo se perder ali, o barco não vai ter mais um rumo. Isto é, o líder ocupa uma posição de referência para a sua equipe. Além de ser responsável ativamente pelo seu desempenho no geral. Tratando-se de uma cultura voltada para desenvolver pessoas, compete a ele também a sua transmissão, bem como o fortalecimento desses valores. Vamos falar um pouquinho de líder, mas o líder como um coach. Até que coach agora está na moda, aquela coisa toda. Então vamos ver coaching como um desenvolver pessoas. Uma pessoa que desenvolve pessoas. Bom, termo utilizado para se referir a técnicos e a treinadores no âmbito esportivo. O conceito de coach se estendeu a todas as dimensões da vida, inclusive, e talvez principalmente, para o contexto organizacional. A essência desse papel consiste em transformar pessoas comuns em campeões, explorar habilidades, aprimorar atitudes e extraindo potenciais que possam estar latentes ou muitas vezes pouco desenvolvidos. Então o que o coach faz? O coach vai pegar nada mais nada menos que aquilo que existe dentro de você, que está escondido, que está apagado, e vai fazer com que isso floresça. Ele vai te mostrar qual o melhor caminho para você seguir, para você atingir o seu objetivo. Ele vai te mostrar o caminho. Ele não vai te ensinar técnica, ele não vai te ensinar habilidade, ele não vai te ensinar nada. Ele vai te mostrar um caminho que você deve seguir para chegar mais próximo daquele objetivo que você quer. Muitas vezes tudo isso está apagado dentro da gente. A gente não consegue ou não sabe como colocar isso para fora, e o coach vai e através de técnicas, de habilidades, ele faz com que você veja as coisas de uma forma diferente. O coach empresarial é a pessoa que se compromete a apoiar alguém com vistas em melhorar o seu empenho e promover o seu desenvolvimento pessoal e também profissional. Sendo assim, o líder que auxilia no processo de desenvolvimento de pessoas desempenha um papel de treinador. Ele deve lapidar os seus liderados e acompanhar de perto o seu processo de evolução. De que forma um líder pode se tornar um verdadeiro coach para a sua equipe? Primeiro, utilizando a disciplina como instrumento motivacional, fazendo uso de feedback para melhorar desempenho e transformar erros em aprendizados. Essa é uma parte importante, transformar erros em aprendizado. Geralmente, quando o colaborador, o liderado, ele erra, todo mundo, a primeira coisa que você faz é crucificar a pessoa pelo erro. E não é assim, a gente precisa ver o outro lado do erro, transformar esse erro num aprendizado, numa oportunidade. Quer dizer, eu tenho que aprender com os meus erros. Trabalhando a escuta e valorizando as ações dos seus liderados. Escutar, primordial para quem lidera. Quem não sabe escutar também não sabe liderar, não sabe falar. Eu preciso escutar, por isso que é aquilo que eu sempre digo, por isso que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, escutar mais, falar menos. Incentivar o trabalho em equipe. Tem gente que diz assim, eu não consigo trabalhar em equipe, eu não consigo, eu não me dou bem com esse, não me dou bem com aquele. Não importa tudo isso, o que importa é o objetivo a ser alcançado.
Às vezes o meu anjo da guarda não cruza com o anjo da guarda da pessoa, mas ela é uma excelente profissional e é por esse lado que eu preciso olhar o que ela pode me ajudar e o que eu posso distrair de melhor daquela pessoa. A partir dessas 4 atitudes, a relação entre líderes e a equipe se torna uma rede de aprendizado que promove, acima de tudo, o aperfeiçoamento de ambas as partes. É importante destacar que um líder completo aprende com a sua equipe, isto é, no âmbito de desenvolver pessoas, há espaço para uma evolução mútua, à medida que a liderança é melhorada na troca com o outro. Autoconhecimento no contexto organizacional. Falar em desenvolver pessoas implica falar em autoconhecimento, independentemente do cargo que se ocupe, porque quanto mais se desenvolve um potencial, mais se adquire domínio sobre habilidades e limitações. Desde o primeiro contato entre o candidato e a empresa, é necessário um nível de autoconhecimento do candidato e também do recrutador. O primeiro, porque precisa expressar em um curto espaço de tempo o que entende ser as suas maiores habilidades, sua compatibilidade com o cargo, além de controlar, claro, seu nervosismo, o que é bastante comum em situações como essa. Já o recrutador precisa ter domínio sobre os seus sentimentos e comportamentos a fim de não deixar valores pessoais influenciarem excessivamente a sua escolha. É um ponto importante este aqui, tanto para um quanto para outro, né? Então você vai para uma entrevista, você precisa saber como colocar as suas habilidades, como colocar aquilo que você sabe fazer, né? De que maneira você sabe fazer tudo isso, saber responder as perguntas que estão sendo feitas e, se você é do outro lado da mesa que está entrevistando a pessoa, jamais deixar que você haja com o coração. Ah, tô vendo aqui que ele tem 5, 6 filhos. Ah, tô vendo que faz tempo que está desempregado. Ah, mora longe. Ah, ganhava pouco, está tendo uma oportunidade. Não posso fazer isso, né? Eu preciso ser imparcial, eu preciso realmente analisar como um profissional e entender as habilidades, as atitudes de quem está ali participando dessa seleção. O marketing pessoal, por exemplo, é resultado do conhecimento sobre si mesmo e do aprendizado de técnicas de comunicação. Por isso, quanto maior for este conhecimento, mais coerente será a postura de uma pessoa, independentemente da situação na qual ela precisa demonstrar o seu valor. Nos dias de hoje, o trabalho ocupa grande parte do tempo das pessoas. A gente sabe disso, a gente passa mais tempo trabalhando na empresa do que propriamente em casa, né? Dessa forma, tornou-se uma das principais fontes de autorrealização. No entanto, nem todo mundo enxerga o seu trabalho como um caminho de realização. Isso ocorre porque grande parte das pessoas não possui consciência dos seus talentos e, da mesma forma, dos seus limites. Então, a pessoa não conhece, não sabe o potencial que tem. Por isso que o coaching é importante, porque ele mostra esse potencial que existe dentro de você. Então, quando você não conhece o seu potencial, nós estamos falando aí de autoconhecimento, então quando você não se conhece, você perde chance, perde várias oportunidades de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Muitas vezes a escolha de um ramo de atuação se dá por questões financeiras, influência familiar, status, entre outros. Porém, em relação à evolução de uma carreira, a falta de autoconhecimento é o principal fator impeditivo. O desenvolvimento de pessoas deve sempre fornecer um patamar superior de autoconhecimento. É extremamente necessário trabalhar essa questão em todos os níveis hierárquicos da empresa. Somente líderes e gestores bem resolvidos, pessoal e profissionalmente, poderão formar colaboradores realizados e conscientes de seu papel. Muito bem. Como desenvolver pessoas? Vamos ver aí o caso do líder, né? O líder ele tem conhecimento, ele tem habilidade, tem atitude, que nós chamamos de tríade do desenvolvimento. Baseando-se nessa tríade, é possível desenvolver pessoas com a certeza de que está sendo feito um trabalho completo. Conhecimento, habilidade e atitude corresponde ao conjunto de elementos que precisam ser desenvolvidos em uma organização
para que os seus colaboradores obtenham um crescimento integral. A fim de tornar esta informação mais didática, falaremos de cada um desses segmentos separadamente, começando com o conhecimento. Muito bem, o que é o conhecimento? O conhecimento é o fator de maior impacto diferencial entre os concorrentes no mercado. Logo, a pergunta em relação a esse aspecto é: como melhorar o nível de conhecimento dos meus colaboradores? Autores que falam sobre a gestão de conhecimento apontam que ele é, de fato, um valor quando se torna explícito. Logo, todo esforço sobre esse elemento se dá na direção de torná-lo acessível e concreto, pois é justamente ele que representará o famoso know-how da organização. A gestão do conhecimento envolve a criação, a capacitação, sistematização e disseminação do conteúdo. Então eu crio, eu capto, eu sistematizo tudo isso e dissemino esse conteúdo. Eu espalho, eu divido com todas as pessoas. Portanto, a empresa deve fomentar o compartilhamento de informações valiosas, criando os canais de comunicação. Vamos abrir um parênteses aqui. Portanto, a empresa deve fomentar o compartilhamento de informações valiosas, criando canais de comunicação. Quanto mais transparente a empresa for com o seu colaborador, mais ganho ela vai ter. Porque quanto mais o colaborador souber aquilo que está acontecendo dentro da empresa, mais ele se envolve com a empresa, mais ele vai vestir a camisa, mais ele vai participar do time. Quanto menos informação ele obtém, ele se afasta. Porque ele fica pensando, ele fica imaginando, e claro, e aí ele tem toda a certeza de que ele não é uma pedra fundamental dentro da empresa, uma peça importante, ele não faz parte da engrenagem, ele é um pedacinho ali do lado que está fazendo alguma coisa, e se fizer ou se não fizer não vai ter grande envolvimento. Então é importante a empresa disseminar tudo isso, criar canais de comunicação e estar sempre comunicando este funcionário das coisas que estão acontecendo. Dessa forma, ela valoriza o funcionário. E claro, ele como está de fora, ele pode ter uma visão diferente da chefia e pode vir com novas ideias. Padronizar procedimentos, formalizando-os de modo a internalizá-los e, finalmente, promover o aprendizado por meio de técnicas e instrumentos no universo da educação corporativa. No caso da habilidade, o desenvolvimento de habilidades representa o nível que mais abrange os aspectos pessoais de colaboradores, como inclinações, aptidões, vivências e facilidades de aprendizagem em determinadas áreas. Nesse ponto, é preciso destacar que desenvolver habilidades requer um trabalho de observação próximo dos indivíduos. Envolve o acompanhamento de resultados e também de todo o caminho que levou a esse resultado. Esse acompanhamento se deve ao fato de que só é possível desenvolver habilidades se elas forem reconhecidas. Um líder que não reconhece os talentos de sua equipe, por exemplo, terá um grupo menos competente do que poderia. Atitude, assiduidade, relacionamento interpessoal, iniciativa, comportamento ético no trabalho e pontualidade são exemplos de indicadores de atitude. Trabalhar esses fatores é tão importante quanto desenvolver potenciais e fornecer conhecimento. Hábitos recorrentes e certos vícios comportamentais são capazes de atrapalhar a trajetória pessoal e profissional das pessoas. Em contrapartida, uma intervenção e, consequentemente, modificação desses aspectos podem reverter uma carreira estagnada em uma carreira de ascensão. Para isso, a empresa pode destacar atitudes importantes que agreguem valor ao trabalho. Incentivar os seus colaboradores constantemente, por exemplo, por meio de recompensas, e recompensas, quando falamos aqui, não estamos falando de aumento de salário, porque aumento de salário e salário não significa motivação, ok? Programas de incentivo, benefícios e outros que a empresa pode estar reconhecendo ou fazendo. Nesse ponto, o feedback é um instrumento valioso, tanto o positivo, que reforça boas atitudes,
quanto também o negativo, que corrige aquilo que não agrega valor ou prejudica o colaborador, a sua equipe e a empresa como um todo. Bom, nós terminamos aqui o nosso segundo vídeo, ok? Preste atenção, repita uma ou duas vezes se for necessário e olha, não esqueça, você também tem que acessar lá a sua parte do AVA, a parte que está lá, o livro, dá uma lidinha em todo o material também, responda as questões, que é primordial. Não esqueça do desafio nota máxima, embora a gente esteja em casa, estamos parados aí temporariamente, mas o AVA ele continua funcionando, então não deixe de acessar tudo isso, tá bem? Bom, vamos montar o terceiro vídeo e logo logo a gente volta com você. Espero que você aproveite bem esse material, ok? Até mais, hein?